E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Leandro Caravieri do canal Papo Caravieri. O videozinho de hoje para você é mais uma reflexão. A reflexão de hoje é sobre a palavra arregar. Em diversas regiões do Brasil, a palavra arregar tem vários significados, mas ficamos com o significado disposto no dicionário Aurélio. Arregar significa verbo intransitivo pedir arrego, desistir ou se render diante de uma adversidade. Arregou significa fugiu. Dia 7 de setembro passado foi o dia mais triste que eu já vi na minha vida, do ponto de vista da cidadania. Eu me lembro do dia quando eu era criança, que eu tinha meus 7, 8, 9, 10 anos mais ou menos, em que a gente tinha o orgulho da Semana da Pátria. Nós riscávamos, como alunos, riscávamos 2 linhas paralelas de fora a fora, diagonal na folha do caderno. Tínhamos orgulho disso. Íamos até o pátio da escola, hasteávamos a bandeira na Semana da Pátria, cantávamos o hino. Mas dia 7 de setembro de 2021 foi o pior dia que eu já vi concernente à cidadania. Vi dia 7 de setembro passado pessoas que não é a representatividade da população brasileira tomando posse do verde e amarelo da nossa nação, como se fosse a única coisa deles, como se fosse eles que representassem a maioria da população brasileira. Nesse 7 de setembro passado, eu nunca ouvi tanto absurdo, tanta bobagem igual eu ouvi na minha vida. Antes eu ouvia palavras de ordem, viva a independência do Brasil, Brasil, pátria amada. No dia da independência do Brasil, eu escutar descumprimento de ordem judicial, desrespeito às instituições. E aqui eu não estou entrando no mérito dos membros das instituições, quem são. Mas a instituição em si tem que ser respeitada. Por quem quer que seja. Rico, pobre, do mais abastado ao mais simples indivíduo. Pode discordar, concordar, não importa. Existem os meios legais para você recorrer, caso discorde de algo que alguma das instituições, seja do poder executivo, legislativo ou judiciário, te prejudique ou que você entenda que está sendo prejudicial. No judiciário há diversos recursos. No legislativo, há o deputado que representa você, ao qual você votou. Entre em contato com ele, cobre ele, para que ele tome providência. No executivo, quer queira ou não, há o recurso adequado para isso. Caso você não goste de determinado presidente da República, como um impeachment, por exemplo, mas desmoralizar as instituições constituídas pela lei máxima que é a Constituição,
Isso é imperdoável. Dia 9 de setembro de 2021, fui surpreendido por um lampejo de benevolência do Executivo, na pessoa do seu representante maior, com uma nota oficial. E a nota oficial, para vocês terem uma ideia, diz o seguinte: declaração à nação. No instante em que o país se encontra dividido entre instituições, é meu dever vir a público dizer: o país se encontra dividido entre as instituições. Quem promoveu a divisão foi eu, vocês, nós. Continuando. 1. Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem cumprir. 2. Sei que a boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Mas, na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Continuando. 4. Pois isso quero declarar que minhas palavras, por muitas vezes contundentes, decorrem do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Calor do momento, hein? 6. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por meios judiciais, que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, no seu artigo 5º. Não estou entendendo. Será que foi ele mesmo? 7. Reitero o meu respeito pelas instituições... Reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. Democracia é isso: executivo, legislativo e judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. 9. Sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. Não pode ser ele. Finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário povo do povo brasileiro, com quem alinho meus princípios e valores, conduzo os destinos do nosso Brasil. Deus, Pátria e Família, Presidente da República Federativa do Brasil. Caiu o manto da consciência? Qual é o nome desse manto da consciência, do discernimento? Aí eu volto lá no início do meu vídeo. Arregar, verbo intransitivo, pedir arrego, desistir ou render diante de um adversário. Será que ele arregou?
mas em discurso em Brasília, na Avenida Paulista. Essa nota ele está contrariando tudo que ele falou. Ele arregou para quem? Coragem são para poucos. Palavras, e manter as suas palavras, são para menos pessoas ainda. Precisava ter feito isso no 7 de setembro? Sigam o arregão. Sigam o fujão. Vocês aí que eu estou falando, que seguem ele, porque vocês sempre vão estar fugindo do que é real e vão atrás do que não existe. E o que não existe? A coragem. Para finalizar, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: acreditem apenas em pessoas que lhes falem a verdade e demonstre a verdade. Pessoas coerentes, que o que se fala hoje demonstre amanhã que aquilo que falou no dia anterior é verdadeiro. Sigam aqueles que o que fala hoje defende o amanhã essa convicção. Sem medo, sem arregar. Pensem nisso. Um abraço, fique com Deus. Tchau.